Olá, seja bem-vindo ao Arquivos Enigmáticos. Hoje, vai saber a verdade sobre Lúcifer que ninguém antes te contou. Você sabia que Lúcifer nunca foi um anjo? Fique até o final desse vídeo e descubra a verdade. Se ainda não és um inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho e partilhe o vídeo com seus amigos. Lúcifer, diabo chamado Iblis ou Shaitan, Satanás no Islã, é um ser dentre os jinn, gênios, uma espécie separada dos anjos, humanos e animais. É uma criatura de Deus feita a partir do fogo. Os humanos foram feitos a partir do barro e os anjos da luz. É uma crença central no Islã que Iblis não é um anjo, já que os anjos não são seres que têm livre-arbítrio e, portanto, é impossível desobedecerem a Deus. Dentre os jinn, gênios, Iblis, Satanás, era o mais piedoso e justo de todos. Na verdade, ele havia atingido um nível tão alto que ele estava na companhia dos anjos, nos céus devido à sua piedade. Porém, ele nunca foi um anjo. Foi quando Alá, Deus, criou Adão, o primeiro ser humano, que a queda de Iblis começou. Como mencionado no Alcorão, Alá decidiu criar o primeiro ser humano, Adão do barro. Uma vez que Alá fez a coxa de Adão, foi deixado por algum tempo, durante o qual Iblis veio a olhá-lo, como mencionado em uma narração do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Quando Alá criou Adão no paraíso, ele o deixou tanto tempo quanto desejava deixá-lo. Então Iblis vagou ao redor dele para ver o que ele realmente era, e quando Iblis o achou oco por dentro, ele reconheceu que a nova criatura tinha sido criada com uma disposição tal que é fraca e não teria controle sobre si mesma. Uma vez que Adão estava totalmente criado, Alá ordenou a todos no céu que se curvassem a Adão em respeito, não por adoração, da maneira que os muçulmanos se prostram para Deus. E com efeito, criamo-vos, em seguida, configuramo-vos, depois dissemos aos anjos: prosternai-vos diante de Adão. E prosternaram-se, exceto Iblis. Ele não foi dos que se prosternaram. Sagrado ao Corão 7:11. Como mencionado no versículo acima, o comando foi dado a todos, incluindo Iblis, de Lúcifer, que é mencionado junto com os anjos. Porém, ele não é um dos anjos, mas sim um gênio, criaturas de Deus feito a partir do fogo. Este verso muitas vezes causa confusão entre pessoas que não têm conhecimento da língua árabe, e em face da tradução sugere que Satanás era um anjo em vez de um jinn, encaixando-se na teologia judaico-cristã. Iblis se recusou a obedecer ao comando de Alá. O seguinte versículo nos diz a razão pela qual ele não se curvou. Deus disse: o que te impediu de te prosternares quando te ordenei? Satanás disse: sou melhor que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro. Sagrado ao Corão 7:12. Iblis foi, em essência, o primeiro racista a existir. Isso resultou de sua imensa arrogância e orgulho sobre quem ele era, o que levou à sua queda, descrita no próximo verso. Deus disse: então desça dele, e não te é admissível te mostrares soberbo nele. Sai, pois, por certo, és dos humilhados. Sagrado ao Corão 7:13. Deus então puniu Iblis, removendo-o do paraíso, citando a arrogância como a razão e lembrando a Iblis que ele foi humilhado. Em vez de se arrepender e sentir pesar por desobedecer a uma ordem direta de Deus, Iblis escolheu promover sua violação contra Deus, conforme descrito nos seguintes 4 versículos. Satanás disse: concede-me dilação, até um dia em que eles serão ressuscitados. Alá disse: por certo és daqueles aos quais será concedida dilação. Satanás disse: então, pelo mal a que me condenaste, ficarei em verdade à espreita deles, em tua senda reta. Em seguida, achegar-me-ei a eles, por diante e por detrás deles, e pela direita deles e pela esquerda deles, e não encontrarás a maioria deles agradecida. Sagrado ao Corão 14-17. É claro pelos versos acima que Iblis não se arrependeu do que ele fez, e então escolheu continuar sua desobediência contra Deus, pedindo permissão para ter trégua até o dia do juízo final, para que ele pudesse tentar enganar tantos humanos quanto possível, para provar a Alá
que eles são uma criação tola e fraca. No entanto, Deus advertiu Iblis sobre aqueles que acreditam em Deus e adoram somente a Ele nos seguintes versos. Ele disse: Senhor meu, pelo mal a que me condenaste, em verdade, aformosearei o erro para eles na terra e falo-ei a todos incorrer no mal, exceto teus servos prediletos entre eles. Deus disse: esta é uma senda reta que me impende observar. Sagrado ao Corão 15:39 a 41. Como Deus mencionou, Satanás não terá nenhuma autoridade sobre as pessoas que acreditam em Deus e se submetem a ele. Depois disso, Alá baniu Iblis, Lúcifer, dos 6 céus como mencionado no seguinte versículo. Alá disse: sai dele como execrado, banido. Dos que dentre eles te seguirem, encherei a Gena, inferno, de todos vós. Sagrado ao Corão 7:18. O fim de Satanás. É mencionado claramente no Alcorão qual será o destino final de Iblis e seus seguidores. E quando for encerrada a ordem, Satanás dirá: por certo, Deus prometeu-vos a verdadeira promessa, e eu vos prometi, mas vos falhei, e eu não tinha poder algum sobre vós, senão que vos convoquei e me atendestes. Então, não me censureis, e censurai-vos a vós mesmos. Não sou vosso salvador, nem vós sois meus salvadores. Por certo, renego que me houvesseis associado a Alá antes. Por certo, os injustos terão doloroso castigo. Sagrado ao Corão 14:22. Ele rejeitará todos eles, e todos serão lançados no fogo do inferno, como recompensa por suas ações. Os muçulmanos são ordenados a buscar refúgio em Deus do mal de Iblis. Ele não perderá a chance de desencaminhar um indivíduo de qualquer maneira possível. E desde que ele tem estado por perto desde o começo da raça humana, ele sabe como nós pensamos e vivemos, aproveitando assim as nossas fraquezas. No Alcorão, ele tem muitos títulos diferentes, como o sedutor, Sagrado ao Corão 35:5. O inimigo, Sagrado ao Corão 35:6. O arrogante, Sagrado ao Corão 38:74. Em resumo, o Islã nos diz tudo o que precisamos saber sobre o Satanás, incluindo suas origens, sua missão de afastar a humanidade de Deus e qual será o fim e de seus seguidores. Os muçulmanos são repetidamente advertidos sobre as armadilhas do Satanás por Deus no Alcorão, como no seguinte verso: ó vós que credes, entrai na paz, todos vós, e não sigais os passos de Satanás. Por certo, ele vos é inimigo declarado. Sagrado ao Corão 2:208. E então, o que você achou dessa história sobre o maldito Satã? Deixe ficar o seu comentário e até a próxima.